Fim dos tempos. Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou terminar de falar sobre esse tema que se chama o fim dos tempos. E eu não poderia terminar de falar sobre isso, sobre essa série de vídeos que eu gravei sobre esse tema, sem falar daquilo que o próprio Senhor Jesus disse a respeito disso, porque ele falou sobre o fim dos tempos. Da mesma forma que Deus, pela boca de seus profetas, falou sobre esse assunto. Da mesma forma que no livro de Apocalipse de João, tem alguns textos referentes a esse assunto, sobre coisas que vão acontecer no fim dos tempos, que aliás é o assunto de todo o livro do Apocalipse. Então, o Senhor Jesus também falou a respeito disso. E falou de forma muito clara e simples, porque ele falou para os seus discípulos. E tudo o que ele falou a respeito do fim dos tempos é algo literal, que iria acontecer literalmente desde o dia em que ele falou aquilo até o fim dos tempos. Iriam acontecer muitas coisas. Iriam acontecer muitas coisas que iriam revelar o fim dos tempos. Então, isso é muito importante. É muito importante sabermos disso. As pessoas hoje têm que conhecer isso, saber o que o Senhor Jesus disse. Mesmo que muitas pessoas hoje não estejam nem aí para o Senhor Jesus, para o dia da sua volta, porque elas estão vivendo hoje como nos dias anteriores ao dilúvio. Ele mesmo falou sobre isso, que as pessoas que iriam viver nos dias que antecederiam a volta do Senhor Jesus, elas iriam viver esses dias como as pessoas viveram nos dias anteriores ao dilúvio. É essa a realidade que as pessoas estão vivendo hoje. Ele estava certo, ele falou certo. Então, infelizmente, hoje a maioria das pessoas que vivem hoje na face da terra, em todas as nações, não estão nem aí, não estão preocupadas com isso. Elas querem viver intensamente a vida nesse mundo, curtindo, dançando, se casando, fazendo várias coisas, pensando em coisas terrenas, se envolvendo em negócios dessa vida, e estão totalmente despreocupadas, dormindo em relação à volta do Senhor Jesus. Não estão nem aí. Essa é a realidade. Mas, mesmo assim, o Senhor Jesus falou sobre o fim dos tempos, para que muitas pessoas pudessem ficar apercebidas, pudessem conhecer. Ele falou isso lá no primeiro século, já estamos no século 21, muitos séculos já se passaram. Então, muitas pessoas tiveram a oportunidade de ler o que o Senhor Jesus falou sobre o fim dos tempos. Hoje podemos ler, porque temos as Escrituras nos revelando isso. Então, é preciso entender isso. É preciso que nós possamos dar valor ao que o Senhor Jesus falou. Porque ele falou coisa séria, útil, importante para você e para mim. Para que nós hoje não ficássemos na ignorância. Porque ele poderia muito bem não ter falado nada a respeito disso. O Senhor Jesus poderia não ter falado nada a respeito disso. E deixar todas as pessoas sem saber o que iria acontecer. Deixar os discípulos que lhe perguntaram sobre isso sem uma resposta. Ele poderia fazer isso, mas ele lhes respondeu. Ele lhes respondeu literalmente as coisas que iriam acontecer até o fim dos tempos. Então, isso é muito importante. Esse texto é muito importante que seja lido. Esse texto é para nos esclarecer, para nos confortar, para nos dar ânimo para prosseguirmos, para que possamos crer em Deus e crer também em Jesus, para que assim o nosso coração nunca se atemorize, nunca fique desesperado, com medo em tempo algum, mas sim com confiança, com esperança, com amor, com convicção, com certeza. Esse é o objetivo dele ter falado isso para os seus discípulos. E ele fala isso para você hoje também e para mim também. Então é muito importante que nós possamos ler o que ele falou
E eu vou ler aqui esse texto, que está aqui no Evangelho segundo Mateus. E está escrito assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, que eram 12. Em particular, chamaram ele em particular, só ele e os 12, mais ninguém por perto. E lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então eles queriam saber isso. Eles perguntaram ao Senhor Jesus, e ele começou a falar a respeito disso. Ele deu resposta para eles. Ele respondeu de forma satisfatória aquela pergunta que lhe foi feita pelos discípulos. Então ele começa respondendo dizendo: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Então a primeira coisa que o Senhor Jesus fala é: vede que ninguém vos engane. Ele não queria que aqueles 12 discípulos fossem enganados em tempo algum. Então ele disse: vede que ninguém vos engane. Ele está preparando os discípulos aqui, está conscientizando os discípulos para que eles não sejam enganados por ninguém futuramente. É o mesmo que tem que acontecer, é o mesmo que tem que acontecer com você e comigo hoje. Nós não podemos ser enganados por ninguém. Essa é a recomendação que o Senhor Jesus começou a responder naquela pergunta. Vede que ninguém vos engane. Por que ele disse isso? Porque virão muitos em meu nome, Jesus disse, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então eles não poderiam se deixar enganar por pessoas que iriam vir dizendo: eu sou o Cristo, como ele diz aqui. E hoje isso acontece. Hoje, em nossa época, nesse século XXI em que estamos vivendo, existem muitas pessoas pelo mundo aí que estão dizendo que é o Cristo. Aqui no Brasil tem um, Henrique Cristo, é assim que ele se chama. Ele está enganando a muitos, dizendo que é o Cristo. É um enganador. Então, você e eu hoje não podemos nos deixar enganar por ninguém, porque virão muitos dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Muitas pessoas vão acreditar. Quando vir alguém dizendo: eu sou o Cristo, elas vão acreditar nisso. Mas essas pessoas em que elas vão acreditar não são o Cristo de forma alguma. São homens comuns e normais, como eu e você, que vão morrer. É disso que nós devemos não nos deixar enganar por esses homens. Aí ele prossegue dizendo: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, desde que o Senhor Jesus falou isso, desde no primeiro século até o século em que estamos hoje, século XXI, a humanidade já ouviu falar de guerras e rumores de guerras várias vezes ao longo desse período de tempo, desde o primeiro século até hoje. E está continuando a ouvir, e vai continuar a ouvir futuramente também. Mas nós não podemos nos assustar quando ouvirmos falar de guerras e rumores de guerras. Não podemos nos assustar, não podemos ter medo, não podemos nos alarmar, ficar nervosos com esse tipo de coisa, com esses rumores de guerras, com essas guerras e rumores de guerras. Não podemos nos assustar com isso em tempo algum. Porque ele disse: porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Nós sabemos que já passamos por várias guerras, inclusive a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, e outras guerras civis, enfim, e outros conflitos que aconteceram ao longo da história. Mas isso não é o fim. Isso era uma coisa necessária a acontecer no mundo, mas ainda não é o fim. Nós devemos nos conscientizar de que ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, guerras e rumores de guerras não é o fim, porquanto ainda haverá
como ele diz aqui, nação se levantando contra nação, e reino se levantando contra reino, e haverá fomes, no plural, e haverá fomes e terremotos, no plural também, em vários lugares da face da terra. Isso está acontecendo desde o que o Senhor Jesus falou isso até os dias de hoje. E vai continuar acontecendo futuramente também. Vários terremotos acontecendo, várias fomes em vários lugares. Então, é isso que vai acontecer. Eles estão falando de coisas que vão acontecer. E ele continua dizendo, porém, tudo isso que ele falou até agora, é o princípio das dores. Ele falou aqui sobre falsos cristos, ele falou sobre guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso que o Senhor Jesus falou até agora é apenas o princípio das dores. Quando a mulher está para dar à luz, ela começa a sentir as primeiras contrações, as primeiras dores que vão culminar na dor mais forte, que é na hora do parto em si. É a dor mais forte. O princípio das dores são dores leves, mas são dores. Mas as dores mais fortes vêm na hora do parto em si. É isso que ele está querendo dizer. Então tudo isso que ele disse até agora é apenas o princípio das dores. Haverá coisas mais graves, mais fortes. Haverá dores mais fortes que as pessoas nesse mundo vão sentir. É isso que ele está querendo dizer. Então, ele continua aqui dizendo, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então ele já previa isso. Ele já previa isso, que iria haver falsos profetas. E quantos falsos profetas já existiram desde que o Senhor Jesus falou isso até os dias de hoje? E vai continuar existindo até o fim dos tempos. Quantos? São milhares. Nas denominações aí, nas religiões, nas seitas, existem muitos falsos profetas. E ele diz aqui que esses falsos profetas enganarão a muitos, porque eles irão dizer muitas heresias destruidoras, falsos ensinos, outras doutrinas, outro evangelho, outro Jesus. Eles iriam transformar a graça em libertinagem. Eles iriam ensinar ensinos de demônios, outras doutrinas estranhas e várias coisas para enganar as pessoas. E é isso que está acontecendo hoje. Isso você pode ver com seus próprios olhos. Todos os dias isso acontece. Então Jesus estava nos prevenindo a respeito disso. Dessas coisas que iriam acontecer futuramente, que estão acontecendo hoje e vão continuar acontecendo até o fim dos tempos. Essa é a verdade. Deixa eu continuar aqui. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, o aumento da iniquidade, já vemos isso acontecendo. Isso está aumentando gradativamente. Está se agravando mais a iniquidade no mundo. O aumento da iniquidade faz com que o amor entre as pessoas esteja se esfriando. O que nós vemos hoje não é mais amor. As pessoas se tornaram cruéis. Não há amor mais entre as pessoas. Essa é a realidade por causa do aumento da iniquidade. Isso você consegue constatar e perceber com seus próprios olhos. É assim que vive e caminha a humanidade hoje. Fria de amor, mas cheia de iniquidade, sendo praticada dia após dia. Isso está aumentando e o amor está esfriando. Essa é a realidade. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mesmo que o aumento da iniquidade esteja acontecendo e o amor esteja se esfriando, mas aquele que em meio a tudo isso estiver perseverando até o fim, com fé, com confiança, com esperança, com determinação, com coragem, com estímulo, com bom ânimo, esse sim será salvo.
É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E aqui o Senhor Jesus termina dizendo de forma específica, nominalmente falando, que será pregado este evangelho do reino. É o evangelho do reino, ele especificou isso. É o evangelho do reino. Não é outro evangelho. Não é o evangelho misturado, deturpado, pervertido. Não, é o evangelho genuíno, puro e simples, que é o evangelho do reino. Esse é o evangelho que vai ser pregado para testemunho a todas as nações. Esse é o único evangelho. Então, cabe àqueles que creem em Cristo pregar o evangelho do reino. Cabe a você que crê em Cristo e a mim que creio em Cristo pregarmos o evangelho do reino. Tem que ser assim, para servir de testemunho a todas as nações. Aí ele termina dizendo, então virá o fim. Então virá o fim. Então virá o fim, ele está querendo dizer, o fim dos tempos irá acontecer quando o evangelho for pregado a todas as nações para testemunho. Mas é o evangelho do reino, especificado nominalmente pelo Senhor Jesus. É isso que nós devemos nos conscientizar, porque, infelizmente, a pregação de um outro evangelho é algo que está acontecendo com muita frequência hoje em dia. Muitos estão pregando um outro evangelho, que não é o evangelho do reino. Mas, para mim e para você, nós temos que nos conscientizar de que o evangelho que nós devemos pregar é o evangelho do reino. Só dessa forma virá o fim. É isso que nós devemos entender. Então, nós temos que dar valor ao que o Senhor Jesus falou sobre o fim dos tempos. E ele deixou escrito aqui. Ele respondeu a pergunta que lhe foi feita pelos discípulos e descreveu as coisas que iriam acontecer até o fim dos tempos. Então essa é a verdade, e eu queria terminar com esse texto, porque esse texto resume um pouco das coisas que vão acontecer até o fim dos tempos. Ele nos fez ler isso, ele nos fez entender isso claramente, e tudo isso é algo literal, vai acontecer literalmente. Então, nós devemos entender isso. Quando entendemos isso, estaremos totalmente convictos disso. Estaremos por dentro disso. E não vamos ser enganados por ninguém. Porque nesse período de tempo haverá muito engano. E muitos enganos sutis. Com o objetivo de enganar as pessoas. Nós não podemos cair nessa. Nós já temos esse texto aqui para fazer com que esse texto possa nos fazer cair na real, para não sermos enganados por ninguém. Então, essa é a mensagem sobre o fim dos tempos que o Senhor Jesus falou, de forma muito clara e simples. Agora, nós temos que entender isso, para que, por causa disso que o Senhor Jesus falou, possamos nos acautelar, nos prevenir, nos resguardar nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus e, consequentemente, o fim dos tempos, porque já está próximo de acontecer. Então, ele nos esclareceu sobre isso. Agora, esse esclarecimento tem que gerar em nós um resultado de fazer com que nós possamos aguardar o Senhor Jesus. Aguardar mesmo, para que possamos estar de pé diante do Filho do Homem naquele dia. É isso que todas as pessoas têm que fazer e parar de viver amando as coisas do mundo e as coisas que nele estão, parar de pensar em coisas terrenas, parar de se envolver em negócios desta vida e começar a olhar para cima, erguendo a cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. A redenção vai acontecer no fim dos tempos. Então é isso que nós devemos nos esclarecer. Ele nos esclareceu sobre isso. E agora, tendo essa certeza e essa convicção, possamos viver da forma que devemos viver até o fim dos tempos. Esse é o objetivo dele ter dito isso, dele ter respondido isso para os discípulos. E isso serve para as nossas vidas hoje. Então, é hora de nos conscientizarmos disso. Então, eu espero que essa palavra tenha servido para edificar a sua vida, porque é uma palavra séria e importante, dita pelo próprio Senhor Jesus. Então, ele respondeu a respeito do fim dos tempos. E é isso que nós devemos entender.
E espero que todos entendam isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.